De volta aqui pra gente comentar esse episódio do Estrela da Casa. E como eu falei pra vocês, né? Já tá começando a rolar um estresse ali de novo do Khalifa com o Luca. Já tá começando a rolar ali algum probleminha. Que se talvez o Khalifa fique amanhã, isso possa ser que gere um novo problema para os dois. Não tô afirmando que vai ser desse jeito, tá? Tô dizendo que possa ser. A gente ainda vai ter que acompanhar o desdobramento para poder dizer se isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, a edição mostrou o que eu falei para vocês, né? Já tá começando a rolar ali alguns estresses. E o Gael, de uma certa forma, também já está incomodando, né? As pessoas já estão se sentindo muito incomodadas com o jeito dele, as pessoas já estão começando a se sentir muito incomodadas pela forma como ele está fazendo brincadeiras o tempo todo. E talvez a gente veja uma rivalidade surgir entre ele e o Luca. Não agora, necessariamente nesse momento, vai depender aí de como é que as coisas vão se desenvolver. Eu acho que essa rivalidade está para acontecer quando ficar mesmo só a galera mais forte dentro da casa. Que é justamente a galera que tem as músicas mais tocadas nos streamings, mais tocadas no YouTube. Essa galera é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então vamos observar bem essa galera. Que é o Luca, que é o Gael, que é a Una, que é o Matheus. Esses aí vão fazer muita diferença. Agora, o que foi a Jam Session, né? Eu achei que, inclusive, foi bem mais tranquilo do que foi na semana passada. É porque na semana passada ainda tinha coisa acumulada ali, porque o Thiaguinho não pôde fazer a primeira e tal. E aí eles tiveram que juntar a Maiara com o Gael e tal, e fizeram tudo numa coisa só. Mas dessa vez foi o Ramalho. E o Ramalho errou a letra. E tudo bem errar. É normal, você tá num programa ao vivo, você vai errar, você vai esquecer, você vai ter problemas de lembrar algumas partes, é normal, toda música é assim. Mas ele não encarou desse jeito. Ele se sentiu tão mal que ele chorou porque ele errou a letra da música. Chorou tanto que o Marcos precisou ali dar um conselho para ele. Ó, cara, você errou, tá tudo bem você ter errado. Tá tudo bem, porque pelo menos você pôde improvisar, você pôde mostrar o seu talento no improviso e tal. Para quem não tá vendo, isso aí aconteceu lá na Globoplay, depois que o programa saiu do ar. Foi o momento que eles estavam cantando, acho que era uma outra música sertaneja, eu não vou lembrar agora qual foi a música. Mas eles estavam cantando ali, terminando a Jam Session, e aí o Ramalho começou a chorar porque ele tinha errado a letra. Mas ninguém, de fato, criticou ele por ter errado a letra. Ninguém criticou o fato. E acho que foi o Belucci que depois falou assim pra ele, ó, mas se serve de consolo, você também errou a letra durante os ensaios. E você improvisou, você foi muito bem. Você mandou muito bem, de qualquer forma. Tá aí a cena, né? O Ramalho e depois o Marcos ali falando que ele tava se dando bem, que ele tava improvisando, que ele tava sabendo como se sair da situação e que tava tudo bem, tava indo bem e que ele não tinha por que se estressar ou ficar chateado por causa disso. Mas vocês sabem, né? Ele ficou se sentindo mal e ficou se culpando pelo fato dele ter errado a letra. Já já a gente vai te explicar melhor como é que foi essa história, já já eu te explico mais detalhes sobre isso, tá? O fato é, o cara se sentiu mal porque errou a letra. Gente, desculpa, sono. É tanta medicação que eu já tomei nesses últimos dias que parece que tem sono acumulado aqui, né? É tanta medicação, mas tô aqui trabalhando, tô aqui trazendo informação para vocês, tô aqui atualizando vocês do que tá acontecendo. Então vamos lá entender algumas coisas aí sobre esse episódio. Lembrando, né, que amanhã tem a eliminação. E essa eliminação talvez seja, assim, a mais óbvia que a gente já viu passar por esse programa, né? Já é muito na cara que vai ser o Khalifa que vai ser eliminado, né? Vocês estão vendo aí os números do Votalhada. Muito provavelmente será ele, né? A Nicole tem 59,79%. O Nick tem 26,76% e o Khalifa com 13,44%. É muito difícil o Khalifa ficar, o povo não gosta muito dele, tá? O Khalifa, ele tem essas coisas. E o povo acha o Khalifa muito chato também.
E nos sites, praticamente é uma unanimidade, né? Os sites que eles estão usando, Notícias da TV, Área VIP e tal, todos eles colocam o Khalifa como eliminado dessa semana. E aqui nos canais do YouTube, a mesma coisa. Inclusive, né, eu vou mostrar como é que tá a enquete do nosso canal, que eu deixei ontem aí para vocês. Eu tô doido para saber o que vocês também me disseram, tô doido para saber o que vocês me falaram sobre quem vai ser eliminado. A opinião de vocês aqui também é muito importante, isso ajuda muito a gente a entender para onde as coisas estão indo, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui o número de vocês, deixa eu mostrar aqui esse número, que é o que ajuda vocês a entenderem melhor as coisas. Deixa eu só trocar aqui a tela. Troquei a tela. Olha aí, né, a enquete aqui da nossa comunidade, da comunidade do Faropop. Khalifa 17%, Nicole 55% e o Nick com 28%. Parece que é o Khalifa dessa vez que vai dar tchau amanhã para todo mundo. Eu acho que é o Khalifa que sai, né? Eu acho que tá muito na cara que vai ser ele. Tá muito na cara que não tem como salvar o Khalifa. Não tem como fazê-lo permanecer nesse jogo. Não tem como. Até diante das coisas que ele tem feito no programa, né? Até diante das coisas que ele tem feito, falado, armado ali. E isso se voltou contra ele. Mas enfim. Vamos lá comentar esse episódio, vamos lá comentar algumas coisas interessantes que eu notei nesse episódio aí. Primeiramente, né, o programa já começou com a Ana Clara mostrando que o Marcos e o Belucci já estavam lá no estúdio de música aguardando por ela e aguardando pelo resto da casa entrar ali para começarem a jam session, para começarem a falar. Inclusive ela fez a brincadeira, né? Vocês estão aí desde cedo, vocês já estão quase morando aí, né? Querem lençol, querem travesseiro? E aí eu acho que foi o Belucci que falou, não, pode mandar o travesseiro, pode mandar tudo que a gente já fica aqui até o final do ano. Né? Eles querem ficar, deixa ficar, né? Não é isso que estão pedindo? Deixa ficar. De qualquer forma, ela interagiu com eles e disse que daqui a pouco ela estava lá para resolver essa situação. Enfim, os dois estavam lá e aí eles fizeram um pequeno resumo de como a votação de ontem aconteceu. Mostraram aí o Gael se tornando hitmaker e o Khalifa caindo lá na batalha por uma decisão da UNA que tinha o poder de desempate naquela votação. E aí depois fizeram um perfil do Khalifa, mostraram quem era o Khalifa, o tipo de música que ele faz. Ele falou que é o cara do samba também, que ele cresceu nas rodas de samba, mas que ao mesmo tempo ele gosta de rap, trap, essas coisas aí, que eu juro pra vocês que eu não conheço e não entendo. Mas mostrou ele aí fazendo a música dele. E aí, depois disso tudo, mostrou o novo quadro da Ana Clara, de cara a cara com Ana Clara. Que na verdade, assim, é só pra encher linguiça, né? Vocês já perceberam que a gente tá pedindo pro Boninho, por favor, colocar conteúdo no programa. Ele tá tentando, não vou dizer que ele não tá, né? Tem que dar um mérito pra ele, ele tá tentando. Mas, assim, tem que ser um conteúdo dentro do programa. Não é um conteúdo, assim, extra programa, como é esse tipo de conteúdo aí. Isso é bem extra programa. O que foi que aconteceu? Botaram a Ana Clara dentro ali do confessionário e convocaram algumas pessoas aleatoriamente para participar. Aí entrou o Nick ali, e aí o Nick se deu conta que era a Ana Clara, sentada ali na frente dele. Aí depois foi a Nicole, o Khalifa, e aí começou lá, a Ana Clara começou a fazer perguntas assim aleatórias sobre o que eles estão achando do programa, sobre o que eles estão achando do que está acontecendo ali e tal, tipo, coisas bem aleatórias, absolutamente nada de relevante saiu do quadro. Assim, e a culpa é da própria produção, que não está ali produzindo uma dinâmica que cause algum efeito de criar um conflito ali dentro. Eu acho que inclusive o Marcos e o Belucci deixaram isso claro, tá faltando aí um conflito entre vocês, tá faltando vocês criarem uma briguinha aí para render alguma coisa. E aí depois a Ana Clara pediu segredo para eles, enfim, o quadro foi esse aí, ela fez um monte de perguntas aleatórias e tal, enfim, aí depois cada um deu uma declaração ali, inclusive ela lembrou aí
que o Califa virou meme aqui fora. Ela não disse com essas palavras, mas deu a entender que o meme dele ali se tornou algo bem chamativo, dele caindo dentro do negócio de ketchup e dizendo que estava entalado. Inclusive, ela admitiu que esse momento foi muito engraçado. Foi mesmo, né, gente? Foi muito engraçado ele gritando, todo entalado ali com a salsicha e gritando, tô entalado. Foi muito engraçado. E aí depois ela perguntei pra Nicole se a Nicole é uma humorista que canta ou se é uma cantora que é humorista. Aí depois a Nicole disse que ela hoje é uma cantora que faz humor, que ela é uma cantora que ela sempre desejou ser cantora e não necessariamente uma humorista e tal. E que hoje ela tá conseguindo realizar isso. E aí foi aquele puxa-saquismo todo, enfim, né? Ana Clara fez isso. Aí depois ela perguntou pro Nick lá o que tá sendo bom pra ele no programa. Aí ele falou que pra ele tá sendo bom levar a plataforma dele. Ou seja, ele disse assim, que ser o primeiro homem trans a participar de um reality show, isso é importante pra ele. E que isso é uma coisa extremamente importante pra quem tá assistindo, enfim. Aí depois a Ana Clara disse que ninguém podia falar sobre isso lá fora, ninguém podia falar sobre se isso era um segredo e tal. E aí pediu para eles inventarem qualquer desculpa lá dentro do porquê que eles ficaram dentro do confessionário por alguns minutos ali. Pronto, foi só isso, né, gente? Foi só isso, uma puxação de saco. E aí mostraram um momento aí que o Gael tava brincando com a Nicole. E aí tava o Luca e a Una. O que aconteceu nesse momento? Isso foi ontem à noite, antes da votação. Antes da votação, eles colocam todo mundo para a sala. Saiam todo mundo dos quartos, fiquem todo mundo na sala. Depois que sai todo mundo dos quartos e fica lá na sala, eles esperam o comando da produção para eles subirem lá. Porque o estúdio lá onde a Ana Clara entra é aquele estúdio que fica lá em cima. No BBB, onde fica o quarto do líder, tá? E aí, até eles serem avisados para entrar, eles ficam lá trocando figurinhas, conversando. E naquele momento, o Gael tava brincando com a Nicole. E aí eles estavam fazendo, acho que era um meme, alguma coisa assim, que ele ficava falando pode, e ela ficava falando pode, não sei o quê. E aí depois o Luca ficou bastante irritado, porque ele estava de fato respondendo a mesma coisa o tempo todo. E aí o Luca pediu para ele parar, né, porque já estava chato. E aí ele falou, oxe, eu não posso mais falar, não posso mais brincar e tal, não tem nem a ver com você e tal. Mas ele estava meio irritado com o Gael. Ah, por falar nisso, durante o quadro da Ana Clara, ela perguntou assim pro Nick qual é o ranço dele dentro da casa. E ele falou que o ranço dele é o Gael, que ele tem ranço da cantoria do Gael. Quer dizer, ele não é o único, né, que tem ranço do Gael. Já deu para perceber que o Luca também tem um certo ranço do Gael. E aí depois o Gael disse, poxa, eu não posso mais fazer brincadeira, não tô fazendo brincadeira com você, não sei o quê. E aí o Luca disse, não, você tá sendo repetitivo, já tá chato, tá incomodando, não sei o quê e tal. Mas ele falou, mas eu sou assim mesmo, enfim. Foi um pequeno barraco. E aí depois ele foi lá no quarto, isso aí já depois da votação. E aí ele falou, poxa, o cara tava enchendo o saco, tava a mesma coisa, falando a mesma coisa o tempo todo, isso já é chato e tal. Então ele realmente estava meio irritado com o Gael. Ele realmente já deixou bastante claro ali, ó, talvez vá rolar uma rivalidade com o Gael lá na frente. Talvez a gente veja isso acontecer. E aí depois a Lady apareceu ali e disse que ela também percebeu que já tá ficando chato algumas brincadeiras do Gael. Que às vezes o Gael não percebe qual é o limite dele. Qual é o limite que ele deve parar, qual é o limite que ele deve mudar as coisas e tal. E que às vezes eles precisam também ter muita paciência com o Gael, né? Quer dizer, às vezes não, quase sempre, né, Lady? Às vezes é chato a gente ter que ficar repetindo a mesma coisa sobre o Gael. E aí o Luca falou que ele tava chato, fica ouvindo o Gael falar todo o tempo a mesma coisa, enfim. Aí depois, lá fora, tava o Califa, a Maiara, eu acho que era a Thalia que tava ali, e o Ramalho. E aí o Califa disse assim que o Luca
estava muito irritado e que só faltou ele mandar o Gael calar a boca, de tão irritado que ele estava. Só faltou ele se levantar e fazer isso. Porque de resto estava realmente muito chateado. Ele demonstrava estar bastante chateado. Quer dizer, dá pra ver na cara do cara que ele estava realmente chateado. Então ele falou assim que só faltou isso. E aí depois corta pro Gael junto ali com a Thalia, ensaiando o lança-perfume ao longo do dia. E o Lucas sentado ali, sem olhar pra cara do Gael. Eu achei o máximo, inclusive, né? Que a produção ali soube pegar esse momento assim e dar esse zoom na cara do Luca, completamente incomodado com o Gael. Então o Gael já tá mostrando aí que ele vai ser aquele cara que vai incomodar. Agora também, né, pessoal aí do Estrela da Casa, vocês precisam criar treta, vocês precisam criar problemas, porque senão, pra quê vocês vão continuar aí? Pra quê? Que tipo de conteúdo vocês vão trazer se vocês não estão criando treta? Que tipo de conteúdo vocês vão trazer se vocês só estão ali vivendo única e exclusivamente para mostrar que são artistas? Não, vocês precisam criar uma treta, vai. Uma tretinha que seja, vai lá. Vocês não vão morrer, ninguém vai cancelar vocês. O X nem tá funcionando mais. Porque se cancelar todo mundo no X, o X nem tá funcionando mais. Então ninguém vai cancelar vocês. Então se libertem disso, ó. Se libertem, sejam, façam, falem as coisas aí do jeito que vocês precisam falar e tal. Não fica se prendendo com medo de cancelamento. Aí mostraram aí o Gael recebendo o almoço dele de hitmaker, tá? Mostrou aí ele se vendo aí no painel. Mostrou ele aí... Foram encontrar uma professora do primário dele, da escola, para falar, dar um testemunho sobre ele. Porque não conseguiram achar um amigo dele. Eu acho assim meio complicado, inclusive meio triste a vida de uma pessoa como o Gael. Já não tem nenhum amigo que seja capaz de falar assim, de falar alguma coisa boa sobre ele. Precisaram ir buscar uma professora lá de não sei quantos milhões de anos. Porque depois as meninas perguntaram de que professora era aquela. Se era uma professora de canto, se era uma professora de voz, de instrumento, de alguma coisa. E aí ele falou para elas que não, que era uma professora da escola normal mesmo. E que essa professora foi que enxergou talento musical nele e incentivou ele a seguir no sonho, enfim. Deveriam ter buscado pelo menos um amigo do rapaz, né? Pelo menos na casa onde ele mora com 25 pessoas. Não acredito que uma dessas 25 pessoas não tenha uma pessoa que não conheça ele, que não conviva com ele diariamente, né? E aí depois mostraram aí a banda pedindo pra ele fazer conteúdo e tal, enfim. Mostraram aí a capa do single pra ele e tal. Depois a Nicole e a Mayara perguntaram mesmo quem era aquela professora, se era professora do primário, enfim. Foi só isso. Aí ao longo do dia, né, pelo que eu lembro, porque eu falei pra vocês, hoje eu passei boa parte do dia fora, que eu fui levar ali, terminar de concluir os tratamentos odontológicos, né? Fui fazer hoje uma parte do canal que falta terminar. E aí, eu passei fora mesmo. E eu não olhei muito a Globoplay, eu admito pra vocês. Mas o pouco que eu olhei, não estava acontecendo muita coisa de interessante. Estavam eles na convivência normal, estavam eles ali dentro da casa, fazendo as coisas que eles fazem, absolutamente sem muita coisa interessante. Mas era de por volta de umas 7 horas da noite, quando o Marcos e o Belucci chegaram ali para fazer a jam session. E aí eles foram cantar, falar da vida deles, falar aí sobre música e tal. Aí o Marcos falando da carreira dele, como foi que ele se tornou um cantor sertanejo. Mas ele falou uma coisa interessante aí que eu acho que muitos lá dentro não estão percebendo. Ele falou que apesar dele gostar e ter paixão pela música sertaneja, ele não canta só sertanejo, ele canta outros ritmos também. Ele canta outras músicas, ele também gosta de outras músicas. E que é importante para um artista ser versátil. É importante para um artista saber como cantar outras músicas e ir para outros caminhos também. E aí eu estava anotando aqui, eu disse, poxa, o Marcos foi bem profundo nisso, né? Tem um monte de gente ali que precisa ouvir
essas verdades, especialmente aquela galera que acha que vai cantar o tempo todo só aquele ritmo que eles cantam. Porque não pode ser assim, gente. Eu simplesmente assim. Eu vim de família de músicos, conheço muito desse mundo da música e tal. Eu nunca ouvi dizer que um cantor mesmo tem que ficar o tempo todo preso ali, exclusivamente só num estilo musical, como se você não pudesse fazer outros ritmos, outros estilos, como você não pudesse explorar o que a música lhe oferece. Então ele foi nesse sentido. Poxa, vocês são músicos, vocês são artistas, explorem o que de melhor vocês têm. Eu acho que ele deu esse conselho ali muito voltado para a galera ali do trap, do rap e tal, que eles meio que se recusam a sair da zona de conforto deles e continuam só cantando do mesmo jeito. Então eles foram lá e incentivaram, sai da zona de conforto, vai, pega outros ritmos, canta outros ritmos. Eu canto sertanejo, mas gosto de Led Zeppelin, por exemplo. Canto sertanejo, mas gosto não sei do que, de rock e tal. Eu canto sertanejo, mas também curto isso aqui e tal, e também canto desse jeito. Então eu achei bem interessante essa jam session daí, eles falando sobre como eles se juntaram e como a carreira deles foi acontecendo, né? Foi bastante interessante aí. E aí depois, no meio dessa jam session toda aí, a Ana Clara entrou ao vivo, entrou ali só para falar especialmente que ia rolar esse feat aí. Mas eles entenderam aí que música e carreira musical, ela precisa de uma certa forma dialogar não só com você, não só com o seu público, mas com a sua essência. Você não canta 24 horas, quem é artista aqui sabe muito bem. Você acha que os artistas da música sertaneja, você acha que esses artistas todos, eles cantam 24 horas música sertaneja? Vocês acham que esses artistas que são muito sucesso em determinada área, eles ou cantam todo o tempo aquilo que eles cantam para o público? Não, eles cantam outras coisas, eles ouvem outras coisas, porque eles também têm o direito de gostarem de outras coisas além do material deles. Seria bom se eles aprendessem isso. Aí mostraram que o Luca estava muito feliz de receber os dois ali, inclusive, né? O Luca disse que estava muito honrado em poder participar do programa, em poder participar e compartilhar desses momentos ali, enfim, né? Aí depois a Ana Clara entrou, apresentou ali todo mundo, falou que tinha o feat ali com o Ramalho, eles cantaram a música deles ali e tal. Aí depois o Ramalho foi fazer a apresentação dele junto com o Marcos e o Belucci. E aí, até aí tava tudo bem, né? A Ana Clara, no começo do programa, ela falou o seguinte, que hoje nos ensaios a mistura de ritmos tinha dado muito errado, mas que era pra gente confiar nela, que no fim ia dar tudo certo. Tudo bem, ela tinha razão que deu tudo certo. Mas até dar tudo certo foi um longo caminho que eles tiveram que percorrer, né? Que longo caminho eles percorreram. E aí, depois disso, o Marcos e o Belucci falaram ali sobre o programa. E eu achei interessante que eles falaram isso assim na cara do Boninho e na cara da Ana Clara. Eles disseram que o programa tá no começo, de fato, você tá indo agora para a 4ª semana, quer dizer, não tá tão no começo assim, né? A gente já tá terminando a 3ª semana, não se esqueçam que o ciclo termina na terça-feira, termina amanhã e recomeça na 4ª. Então, na 4ª-feira agora, já começa a 4ª semana, né? Esta 4ª, deixa eu ver aqui, dia 4 agora de setembro começa a 4ª semana. Dia 11 começa a 5ª, dia 18 começa a 6ª e dia 25 começa a 7ª semana, ou seja, tá na metade já, né? O programa dá a impressão de que tá muito no início, mas não tá. Já tá na 7ª, já tá se encaminhando aí pra 4ª semana, nessa 4ª-feira. Então eles já lançaram 5 músicas. Das 8 que eles entraram gravando, faltam 3 só para acabar. Faltam 3. Então, não tem muito mais o que fazer. E o Marcos e o Belucci falou, e deixou bastante claro ali os dois, que o programa é um programa legal, é um programa de música, é um programa ali que o público tá gostando, né? Vocês não precisavam ter exagerado nessa parte. Mas aí depois, eles dizem que tá faltando um pouquinho de conflito. Eles não falam exatamente com essas palavras, tá?
Mas eles falam que tá faltando alguma coisa ali no programa, que tá faltando eles entregarem alguma coisa lá dentro, que tá faltando esse conteúdo ali de treta, esse conteúdo ali de briga, esse conteúdo ali que faz um reality show de confinamento funcionar. E olha a cara da Ana Clara no momento que o menino tava falando isso, né? Ana Clara se dando conta que é isso que tá faltando ao programa e que por isso o programa não está emplacando na audiência. O programa tá realmente numa audiência muito ruim. É um dos maiores fracassos da Globo desse ano. Talvez nem tenha uma segunda temporada, até onde a gente está sabendo, a Globo pretende dar uma segunda chance. Até onde a gente está sabendo, tá? Pode ser, né? Pode ser, aí já é outra história, isso aí já não é comigo. Mas pode ser que depois que eles avaliarem o programa no final agora do mês de setembro, talvez o programa não tenha mesmo uma segunda temporada. Depois que o Belucci, né, que o Marcos e o Belucci jogaram aí na cara da Ana Clara, e a Ana Clara se deu conta, poxa, é isso que tá faltando no programa, e ela tentou dar uma emendada, inclusive, né? Ela disse, pode ficar tranquilo, não se preocupa, que a gente vai dar um jeito, a gente vai arrumar conflito, não sei o quê. Não, vocês não estão arrumando conflito, Ana Clara. E esse é o grande problema, vocês não estão arrumando o conflito, vocês não estão arrumando as coisas. O cara, a dupla aí sertaneja jogou na cara de vocês, que é o que tá faltando no programa. Ele levou, inclusive, a voz do nosso público aqui. Eu não conheço o Marcos e o Belucci, tá? Não sei nada deles pessoalmente, tá? Conheço uma outra música deles, como essa que eles cantaram hoje lá e tal. Mas eu não conheço, assim, outra coisa além disso. Mas os caras pensam exatamente como a gente. Tá faltando esse conflito, tá faltando essa treta, tá faltando esse conteúdo que o programa não está entregando. Porque a maioria ali tá com medo de enfrentar o público por causa disso. Então eu achei maravilhoso que o cara teve coragem de jogar isso na cara da Ana Clara. E olha que ela reagiu, né? Então ela sabe que esse é o grande problema. E aí depois chamaram lá o Ramalho para fazer o feat dele. E aí começaram a cantar, ele subiu no palco, começou a fazer o feat. O Luca tava feliz de cantar ali e tal. E aí depois mostraram, antes do feat, né? Mostraram ele nos ensaios hoje à tarde. Que ele tava ali, que ele errou a letra várias vezes mesmo no ensaio. Comprovando, inclusive, o que eles disseram lá depois no ao vivo do Globoplay. Então, mas ele improvisou a letra, ele pegou a letra, fez e deu o jeito dele lá. Ele, apesar de ter errado a letra, ele se saiu. E ele admitiu, inclusive, durante a rima dele, que ele simplesmente não sabia a letra, que ele simplesmente errou a letra. Então não havia motivo para ele ficar chorando, não havia motivo para isso. E aí, na hora que ele foi cantar, você via que ele estava visivelmente nervoso por causa disso. Eu acho que muitos deles deveriam entender o seguinte: o programa está sendo transmitido ao vivo o tempo todo, 24 horas por dia. Esse é o momento que eles estão na televisão aberta, mas eles estão sendo transmitidos pela internet, pela televisão fechada o tempo todo. Então nada do que eles falam ali ou fazem teria algum maior ou menor problema ou que pudesse causar a eles alguma vergonha. Não tem porquê. Mas eles estavam visivelmente nervosos e envergonhados ali de fazer essa apresentação ao vivo para todo o Brasil. E aí ele começou a fazer a rima dele, cantaram aí a música no meio, ele entrou, fez a rima dele, admitiu que ele errou a letra, admitiu que ele tinha esquecido, mas se saiu, soube se sair, soube segurar ali as pontas, soube fazer o que era necessário fazer. E depois ele mesmo, eu assumo mesmo, errei a letra, mas tô aqui continuando, não sei o que, foi o que ele falou. Eu não lembro exatamente todas as palavras, né, gente, porque eu não consigo acompanhar o ritmo das rimas dele. Mas enfim, o Marcos e o Belucci depois foram falar com ele, disseram que estava tudo bem ele ter errado a letra, que estava tudo bem ali ele ter feito o improviso dele ali, que foi uma chance que ele teve de ouro de mostrar o talento dele no improviso, foi uma chance de ouro de mostrar aí a capacidade dele de saber lidar com essa adversidade. Querendo ou não, isso é uma adversidade. Então ele meio que ficou ali sentido com isso, apesar de tudo.
A Ana Clara também falou dessa qualidade dele, né? Que a gente viu que você esqueceu a letra, mas você conseguiu se sair. Você conseguiu ali arrumar uma forma de encaixar isso dentro do que você estava fazendo e tal. Enfim, o menino demonstrou que ele tem um talento de fato. Eu nunca falei para vocês, inclusive, que eu não acho que o Ramalho não seja talentoso. Ele é. O grande problema dele é essa atitude que ele tem diante desses problemas, porque ele ficou depois chorando e se sentindo mal por causa disso, né? Você percebe aí que a Ana Clara se despede do público, mas olha a cara dele lá atrás. Percebe que ele está já começando a chorar. Percebe que quando ele passa ali por trás da Ana Clara, ele já está muito triste, porque isso aconteceu com ele. E aí terminou o programa, né, com a Jam Session e não mostraram mais o Ramalho. O Ramalho estava chorando bastante ali, tá? Chorando mesmo. E aí, depois lá na Globoplay, para quem estava assistindo, o que foi que aconteceu? O Ramalho chorando mesmo, chorando horrores. Ele estava chorando muito. Deu até muita dó dele, porque ele ficou se sentindo culpado, como se ele tivesse estragado a apresentação. E Ana Clara, o Marcos e o Belotti garantiram, não tá acontecendo nada. Não tá, foi tranquilo. Você teve aí a oportunidade de mostrar o seu talento com a rima, você teve aí a oportunidade de improvisar. Tá tudo bem, é assim mesmo. Músicos esquecem também as coisas. Ninguém é perfeito. Músicos também esquecem as letras, músicos também esquecem acordes, músicos também esquecem de tudo. É absolutamente normal. Acontece que ele se cobra muito por essa perfeição e isso acaba prejudicando ele mesmo. Então foi isso que aconteceu, foi isso o que rolou na Jam Session de hoje, tá? E aí, depois que ele foi chorando lá, o Marcos e o Belucci foram consolar eles, e o Marcos disse pra ele não se preocupar, que estava tudo bem, que era assim mesmo, e que eles também já passaram por situações semelhantes e tal, mas que isso depois com o tempo vai passando, que eles vão aprendendo a lidar com essa pressão do público, vão aprendendo a lidar com essas coisas. Então já deixou ali bastante claro e bastante confortável para o menino, só que ele não conseguiu se sentir tão confortável. Começou a chorar e chorou muito mais, inclusive. Aí mostrou ele entrando dentro do banheiro, onde ele ficou ali alguns minutos chorando, exatamente porque ele tinha errado a letra. E olha só, ele nem errou tanta coisa, ele só errou uma palavra, que quando ele se deu conta que ele errou, e aí ele não continuou a cantar no ritmo da letra, e aí improvisou em cima, basicamente era só uma palavra que fez ele se sentir assim. Só uma palavra que não seria nada demais se fosse em outro contexto. Mas enfim, né? Foi isso aí o que aconteceu hoje, no episódio de hoje. E é isso aí que a gente está acompanhando e vendo acontecer. E aí amanhã, lá vai Gael de novo enfrentar ali o julgamento público. Porque agora não tem mais para onde escapar. Amanhã é dia de batalha e amanhã uma pessoa vai ser eliminada e 2 serão salvas. Então não tem... Gente, desculpa, é sono mesmo. Então não tem muito que eles possam fazer com relação a isso, né? A não ser aceitar o fato de que vão ter que enfrentar o público. Califa depois estava falando com eles e dizendo que ele é um músico que sempre foi de cantar música popular, que sempre foi de samba, sempre foi dessas coisas, e agora ele está mudando a carreira dele para rap, trap, essas coisas, e que isso às vezes está sendo bem complicado, mas ao mesmo tempo não tão complicado assim, porque ele consegue ali usar as coisas que ele tem a favor dele também. Então ele citou alguns exemplos das coisas que ele consegue usar a favor dele. Por exemplo, ele falou ali que quando está muito estressante, ele vai lá para fora da casa, usa aqueles recursos que a casa tem para ajudá-lo a desestressar, e depois ele volta de novo e volta a fazer as coisas dele, enfim, né? E o cara já deixou bastante claro ali qual é o grande propósito dele. Gente, desculpa, é sono mesmo, é sono. Hoje foi meio cansativo, né? O dia é cansativo, a gente ter que resolver coisas de dentista, coisas com médico e tal. Vocês sabem que tem hora para tudo isso. E como eu falei, eu tive problema no ouvido, então eu tive que ir no médico urgente, não tem como não ir. Aí
médico manda eu ir cedo ali de tarde para fazer um novo exame, para requisitar um novo exame e tal. E você vai lá, se requisita, vai, faz as coisas, mas enfim, demora, é assim mesmo. Ainda tive que passar pelo dentista para terminar o canal que eu venho fazendo na boca e tal. Isso é extremamente cansativo. Por essa razão que eu não vi o programa hoje, tá? Porque eu tô desde sábado, inclusive, sem dormir direito por causa dessas situações. E aí fica essa impressão de que eu tô realmente mais cansado, com sono. É por essa razão, tá bom? Só para esclarecer e deixar isso bem, mas bem claro para vocês mesmo, para vocês não pensarem que a gente está desinteressado do programa. Não, eu já falei e continuo falando e continuo sustentando para vocês. Falta ao programa conflitos, falta ao programa criar alguma dinâmica, estratégia, alguma coisa que faça o conflito surgir. A partir daí, deixa o conflito surgir, que a própria bomba aí se desarme sozinha. Caso isso não venha acontecer, que eu acho mais difícil, né? Ainda mais se tratando do tempo que ainda falta para o programa acabar, 7 semanas, eu acho meio difícil, né? Meio complicado, inclusive. Mas enfim, né, gente? É isso aí que a gente tem para falar sobre o Estrela da Casa. Já estamos se encaminhando aí para a final, faltam ainda 5 semanas para o programa acabar. E a gente ainda tá vendo muita gente achando que isso é BBB. Inclusive, acho que foi a Ana Clara, não lembro quem foi, fez alguns posts em rede social mostrando ali coisas sobre como é um reality show. Enfim, eu não lembro qual foi das duas que postou. Se foi a Ana Clara ou se foi a Adriane Galisteu. Não lembro qual realmente, não foi das duas, tá? Eu sei que eu vi num story desse, acho que foi no hospital que eu tava. Mas eu, assim, tentei salvar. Vocês sabem que às vezes o Instagram não deixa. Então eu não consegui salvar. Então realmente eu não sei quem qual das duas falou isso. Mas enfim, importante é que alguém criou a coragem e falou. Vamos acompanhar para ver como é que as coisas vão se dar nos próximos dias. Eu espero, né, que pelo menos a gente não tenha uma surpresa amanhã. Eu acho que já está bem claro para todo mundo que quem sai é justamente o Califa. Tá bem mesmo que na hora de ver ele fora, o cara armou tanto, mas tanto, que ele vai acabar se dando mal na própria armação e vai acabar sendo cobrado por isso do mesmo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números antes da gente encerrar, para ver se esses números mudaram alguma coisa. Olha só aí os números de amanhã. O que vocês acham? Eu acho que aqui deu uma leve mudada aqui. Califa com 17%, eu acho que continuava com os mesmos 17%, mas a grande mudança está sendo aí a Nicole, né? Com 55% já deu uma queda também. E o Nick, 28%, me parece que o Nick, se desse uma trabalhada melhor na própria música dele, na própria imagem dele, talvez ele entregasse conteúdos melhores. Mas ele fica muito autocentrado também nessa coisa de culpa e tal. Fica muito autocentrado nisso. E isso também não ajuda muito ele. Vamos ver agora que sem o Califa talvez ele comece a se abrir mais e a despertar mais. Que as outras pessoas façam coisas para ele e por ele, né? Mas enfim, gente. É isso aí que eu tenho para falar para vocês sobre o programa de hoje. Amanhã tem a batalha e o festival. Dessa vez, né, vão ter as 6 apresentações. As 3 normais, que é do dono da Estrela da Casa, o dono do palco e acho que é o cantor do palco, uma coisa assim, é o que vai cantar amanhã, o hitmaker também. E aí, depois na sexta a gente tem, olha só, mais um duelo, na quarta-feira, desculpa. A gente tem mais um duelo e na quinta-feira a definição deste duelo. Pouca coisa, né? Enfim. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre o programa, amanhã a gente fala um pouquinho mais aí sobre esse clima, sobre essa situação. Porque vocês podem ter certeza que essa situação aí com a história toda, isso com certeza vai ser muito, mas muito falado e criticado. Mas isso aí eu te conto nos próximos vídeos. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!